bom? Tá chato. Ô, Aluno Garrone de volta, tudo bem, gente? Eu tô onde? Em Lisboa. De novo, aqui, Avenida da Liberdade, e um dia chuvoso. Eu fiquei buscando um cenário bonito. É um cenário bonito, mas eu não tive muita opção. Tá barulho, vamos ver se a gente consegue conversar. Eu precisava conversar. O circo tá pegando fogo e o cerco está se fechando. O que eu tô falando? Dessa última decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nós não podemos chegar em 2023, 2024, olhar para trás e ver que merda está o Brasil. O que nós fizemos? Bolsonaro pressionando ali naquela reunião fatídica a cúpula do governo, seus ministros, para darem um golpe de Estado. Não há outra palavra. E esse vídeo aqui é para mostrar como está sendo a reação dos bolsonaristas nos grupos no WhatsApp que eu tanto monitoro. Eu li a decisão, você leu? Não leu? Eu recomendo. Na decisão você tem textos, áudios, vídeos e memes. O que eu sempre falo que a gente vê no Zap, a gente vê na decisão ali do ministro Alexandre de Moraes. E quando eu falo em memes, eu vou até chegar pro lado aqui, tem esse meme aqui. Um meme compartilhado pelo general Braga Neto, que ele virou uma espécie de aprovador de meme. No meme, um ataque ao comandante da aeronáutica, o brigadeiro Batista. E aí fazem uma piada com o personagem Batista da escolinha do professor Raimundo. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem até meme. E lendo a decisão, eu me senti no Vinozap, porque ali a gente vê um vocabulário, umas premissas muito bolsonaristas. Fraude nas urnas, Lula ladrão, Forças Armadas com a prerrogativa de resolver problemas da República, de intervir para tirar os civis e eles mesmos resolverem, prisão de Alexandre de Moraes, apoio aos golpistas, ou, nas palavras do general Heleno, depois eu vou falar general Heleno, mas nas palavras do general Heleno, a virada de mesa, que não tem nenhuma interpretação naquele contexto do que um golpe de Estado. E o que é mais interessante é que, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, todas essas coisas cabeludas estão na boca ou no texto dos autores. Não é alguém dizendo que me contaram, não é uma prova indireta. São confissões ali que estão nos autos. Leiam o texto do ministro Alexandre. Por que eu tô com essa roupa? Tem isso também. Por que eu tô com essa roupa? Porque eu tô aqui em Lisboa e dei uma passadinha na CNN Portugal e esse, claro, foi o tema. Ora, este é um vídeo que está a gerar muita polémica nesta altura no Brasil. Está connosco nos estúdios de Lisboa, Nelson Garrone, nosso comentador. Boa tarde, Nelson. Obrigada por estares connosco. Estamos a falar aqui de um vídeo que pode, de facto, encerrar aqui algumas acusações, caso seja efetivamente concretizado como uma prova em tribunal. Olha, Diana, muito boa tarde. Para nós que vivemos nessa terra redonda, fica muito claro o que estava a ser dito nessa reunião no Palácio do Planalto com Bolsonaro e muitos ministros, muitas pessoas ali da cúpula do governo, né? Pessoas importantes no governo, ministros que se manifestaram e muitos que só ouviram, portanto foram ali omissos diante daquelas frases. Se nós acompanharmos essa reunião, foi mais de 1h30 de reunião, 1h30 de vídeo. Muitas vezes, o golpe era o assunto. A reunião era para se tratar de como vencer as eleições sem vencer as eleições. A premissa, nesse mundo terraplanista, era de que havia fraude nas urnas. E essa era uma premissa que não era discutida. Só que nunca se provou. O Bolsonaro traz desde 2018 essa acusação de que nem em 2018 ele teria sido legítimo, ele teria ganho na primeira volta e não na segunda, segundo ele. Jamais apresentou provas. Muitas vezes ele veio a público, disse que iria apresentar, convocou eventos para apresentar e não apresentou. Portanto, sem provas de fraude nas urnas. E ali, diante dessa premissa falsa, havia ali, nós vimos uma discussão de como fazer. E ele fala, temos que fazer alguma coisa. No contexto fica muitíssimo claro. Fala seu ministro do Gabinete de Segurança Institucional, fala o seu ministro da Defesa, todos nesse sentido. Tem que se fazer alguma coisa. Para traduzir aqui, fazer uma tradução para o português europeu, não há outro nome a não ser golpe de Estado, Diana.
Com estes dados que há pouco nos explicavas tão detalhadamente, é possível e, por outro lado, que tempo é que poderá demorar a Justiça até concretizar uma pena efetiva? Olha, esse cronograma é muito difícil de ser desenhado. Estamos ainda na fase de investigação. Polícia Federal fez esse pedido ao Supremo Tribunal Federal que aprovou essas medidas de busca e apreensão. Então nós vimos documentos, foram coletados novos documentos, podem vir novas provas, novos papéis, e eles são um tanto quanto trapalhões. Esse vídeo que nós vimos estava no computador do assessor de Jair Bolsonaro. As notícias já estavam aí, nós tínhamos informação pública da minuta do golpe. Mesmo assim, o assessor de Bolsonaro mantinha esse vídeo incriminatório em seu computador. Essa é a fase de investigação. A Procuradoria-Geral da República vai avaliar isso, decidir se pode, se merece apresentar denúncia por quais crimes e quanto tempo ela julga que deve ser necessário para que eles cumpram essa pena. Depois disso, isso vai ser julgado pela Justiça. Tudo indica, pelo que avaliamos, os jornalistas que trabalham em Brasília, ouvem de perto as pessoas envolvidas nessa história, acreditam que vai haver no futuro uma condenação de Jair Bolsonaro. Mas é um processo longo e há muita cautela, porque ele é o ex-presidente da República, com muitos apoiantes na população brasileira, então tem que ser tudo feito com muito cuidado, sem passo em falso, para não parecer o que ele acusa ser uma perseguição política. Vai ser cada vez mais difícil para Jair Bolsonaro provar para aquelas pessoas que vivem na Terra Redonda de que se trata de uma perseguição política, porque como vimos, há muitos documentos, muita documentação, mas esse tempo, Diana, desculpa, mas eu vou ficar devendo essa resposta. Muito bem, pode ser longo. Nelson Garrone, obrigada por ter estado connosco nesta edição de sábado à tarde aqui na CNN. O resto de uma boa tarde, bom fim de semana para ti. Gente, acho que é importante também a gente dizer que na decisão do ministro Alexandre, ele relatava ali quem eram os presentes. Mas quando a gente viu o vídeo, tinha muito mais gente do que estava relatado ali. Você tinha, por exemplo, Paulo Guedes, o Bruno Bianco, aquele da voz do Mickey. Você tinha também o Fábio Faria, o ministro. Você tinha o ministro da Saúde, o Queiroga. Prevaricaram, né? O que a gente viu ali? Na minha cabeça veio à minha mente aquele típico lema bolsonarista. Eu juro dar a vida pela minha liberdade. E é isso. Uma reunião cheia de homem hétero, cis, branco, jurando dar a vida dos outros pela liberdade deles. A gente viu esse medo de prisão, tanto nas mensagens trocadas, principalmente ali com Mauro Cid, ele manifestava isso. Tinha ali mensagens apagadas, arquivos apagados. Apagar por quê? E também na reunião ministerial, aquelas pessoas presentes manifestando o medo de serem presas. E é curioso que nos grupos bolsonaristas no WhatsApp a gente vê muito esse perfil. O homem hétero, cis, branco, defendendo essas pessoas. Porque eles se reconhecem em Bragas Netos, Paulo Sérgio Nogueiras e General Heleno. E General Heleno, gente, General Heleno, eu falo muito aqui, e aparece muito nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, a figura do homem no ocaso da testosterona. General Heleno é arquetipicamente essa personagem. Se existisse uma revista, um semanário, que se chamasse Senhor, no ocaso da testosterona, com certeza, na primeira edição teria ele lá, na capa, General Heleno. Até que enfim conquistei meu espaço aqui. Agora eu sou editora da revista, Manual Sotti. O nome deve ser americano, é bonito. E na capa tem uma reportagem com preocupação com a saúde do patriota General Heleno, veterano. Ele vai virar a mesa, mas como é que faz com a artrite? Temos que nos preocupar com a saúde desse patriota e também dos outros patriotas. Alguns têm o órgão sexual virado para a esquerda. Os médicos vão ajudar. Tem uma entrevista aqui com uma senhora Miss, o nome estranho, mulher de direita, mulher depilada, é isso mesmo. E você, patriota, que foi enganado, tomou a picadinha e agora? Uma solução para o detox, limão e bicarbonato. É o número 1 da revista, hein? Espero que vocês gostem. Gostaram dessa revista? Resumindo, por um fio, não chegamos lá. Onde? Deus, pátria, família e liberdade. Não é lá, nesse pseudo-paraíso idealizado pelos bolsonaristas. Por pouco, não chegamos na virada de mesa. Isso no vocabulário helenístico. Não, desculpa, o helenismo é uma coisa muito sofisticada, né? Perdão, Zeus. No vocabulário do General Heleno, o senhor, no ocaso da testosterona, que traduzindo para o nosso português, que vale aqui na Europa e vale aí no Brasil, golpe de Estado. Vocês, deprimidinhos e deprimidinhas que já acompanham o Vino Zap,
já sabe, eu não preciso nem adiantar, você já sabe. Mas se você chegou aqui antes, você talvez possa achar que nos grupos bolsonaristas no WhatsApp a grande ficha caiu. Diante de tantas provas, tantas evidências em vários formatos, como eu falei, texto, áudio, vídeo, a grande ficha caiu. E eu digo que não, a grande ficha não caiu. O divertido de mergulhar no VinoZap é entender como eles conseguem justificar o que a gente entende aqui como uma trama muito clara para um golpe de Estado. Mas antes eu vou me apoiar aqui em ombros de gigantes para a gente entender um pouco dessa mentalidade dos bolsonaristas. Teve um artigo na Folha de São Paulo, que foi uma reprodução de um artigo do Paul Krugman, o Nobel de Economia, o artigo originalmente publicado no New York Times. No artigo do Paul Krugman, ele fala da realidade americana e, de certa forma, acaba servindo de consolo para a gente. Ele fala do Donald Trump, que em seus discursos diz que o preço da gasolina dobrou. Ele relata um cenário econômico desastroso, sendo que o Joe Biden tem uma popularidade muito baixa, ele é visto como fraco e até senil, mas esses dados econômicos favorecem a administração Biden. Os Estados Unidos está num ambiente de quase pleno emprego e a gasolina não dobrou, o preço da gasolina lá caiu. Mas é aquela lógica que, traduzindo aqui para a lógica do VinoZap, é o que eu chamo de lua de cristal. Tudo pode ser, só basta acreditar. Nas palavras do Paul Krugman, tem lá o título: Trumpismo é baseado em medo e não na realidade. Link na bio. E o VinoZap, como o mundo das fake news, funciona assim. Tem que ser tudo muito radical, sempre o fim do mundo. Não é só uma notícia ruim, é uma catástrofe, é um apocalipse, porque se trabalha ali sempre com o medo presente. Um medo traduzido de várias formas. Medo para a sua família, para a sua propriedade, medo para a segurança nas ruas, medo para qualquer coisa. Diante desse medo, uma solução autoritária, rápida, sumária, equivocada e golpista é bem-vinda. A solução é sempre simples, singela e equivocadamente simples. No discurso bolsonarista, o trinômio Deus, Pátria, Família. O que significa isso? A idealização de um passado nunca existiu e ele apresenta como solução. É claro, você vai dizer que tem uma dose de hipocrisia. Bolsonaro cristão, Bolsonaro família, Bolsonaro liberdade, parece um contrassenso ou uma hipocrisia. E aí, vou falar para vocês, eu estou lendo um livro que tem uma piada, é um livro sobre Teherã, capital do Irã, e tem uma piada sobre hipocrisia, só que ela é tão pesada que eu vou separar do vídeo, vou botar lá no final. Mas fala um pouco de hipocrisia, uma hipocrisia que vale para o bolsonarismo e vale também para a República dos Ayatollahs. Eu vou falar dessa piada depois, para não ficar aqui no baixo nível, é para maiores de 18. E aí vou apoiar no ombro de mais uma gigante, que é a professora da Universidade da British Columbia, Naomi Klein, que ela estuda especificamente a extrema-direita. É outro livro que eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo. Esse é um pouco maior, então eu estou lendo em parcelas. E ela usa o termo cultura da conspiração e não mais teoria da conspiração, porque a teoria, academicamente, é algo que tudo converge para ratificar aquela ideia. Como a gente fala de cultura de conspiração, não tem uma lógica nem interna. A lógica é gerar medo, gerar desconfiança em tudo e, a partir daí, qualquer coisa pode fazer sentido, porque o objetivo é se opor o cidadão de bem, a pessoa correta, a eles. Eles, a gente já entendeu que é qualquer pessoa que não pertença ao grupo. No bolsonarismo, você resume isso numa palavra: comunista. Exatamente. Às vezes ela me ajuda aqui. E agora a gente embarca lá no VinoZap. Lá a lógica é não ter lógica. Eles não respeitam a lógica, eles não respeitam o bom senso, não respeitam a democracia, não respeitam a Constituição, não respeitam a etiqueta. E eu, nesse trabalho aqui, eu não fico só com essas informações para mim ou essas desinformações para mim. Não pode ficar só comigo. Eu tenho que pensar numa frase da Marília Mendonça. Diante disso, diante do que eu vejo nos grupos bolsonaristas, eu penso: ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Vem sofrer comigo. Você vê com a minha cabeça aleatória, né? Eu falei de Paul Krugman, da Naomi Klein, da professora da Universidade de British Columbia, e falei da Xuxa e Marília Mendonça. Minha cabeça é aleatória, mas esse também é o espírito do VinoZap, que é a redução do néctar, do chorume, da quintessência, do suprassumo, do bolor do bolsonarismo. Vem comigo, segura minha mão, é hora de rodar a vinheta. VinoZap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro VinoZap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas em forma de texto, áudio, meme, vídeo e compartilho com você nesse grupo que se chama Coluna Garrone. Só tem eu. Esse trabalhinho aqui que eu faço se chama
Amor, o cerco tá fechando. O cerco, e quando eu falo texto, áudio, vídeo, meme, eu lembrei da decisão do ministro Alexandre. Porque o que tem lá é texto, áudio, vídeo, meme. Diante de tantas confissões, flagrantes, documentos, minuta de golpe, vídeos, declarações, os bolsonaristas entram no mérito, vão discutir ali ponto a ponto. Não. E aí o bolsonarista vai fazer o quê? Pula para necropolítica. Temos aqui o exemplo, por exemplo, daquele bolsonarista que morreu na prisão. Bandido bom é bandido morto. Quer dizer, se esse bandido for aquele que tentou derrubar o Estado Democrático de Direito, se for golpista, não. Esse não. Esse aí é um mártir. Foi lutar por uma eleição limpa, clara e sem manipulação. Partindo dessa premissa equivocada, a gente já sabe. E acabou sendo assassinado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Ou seja, ele morreu na prisão, virou assassinato. Gente, vou mudar de lugar aqui, aproveitar que parou de chover, vou pegar um lugar melhor. Gostaram? Melhorou? Ó, a urna com voto auditável com contagem pública colocam todos os vagabundos na vírgula, não entendi. A urna colocam todos os vagabundos na cadeia. Esse é o grande problema. A urna eu não entendi. Enfim, é golpe de Estado. Tem o discurso da cortina de fumaça, né? Porque tem que desviar. Eu penso em duas músicas, né? Cortina de fumaça, eu penso naquela coisa vamp, calada noite preta. Ou então, para ilustrar um conceito que eu sempre trato aqui, que é o whataboutism. Whataboutism é essa estratégia argumentativa de tentar desviar o foco. Você acusa alguém de alguma coisa e a pessoa fala, e aquilo ali, e aquilo ali, e aquilo ali, tentando desviar. What about this, what about that, whataboutism. E aí eu já penso em Marília Mendonça, naquele verso que ela fala, bem pior que eu, você. Então, eu tô falando de você, você fala, bem pior que eu, você. Tá bom? Marília sempre ilustrando aqui a coluna do Garrone, não é mesmo? E aí tem um senhor, não sei se vocês estão sentindo falta dele, um senhor que estava sumido. É ele, o especialista. Quem é o especialista? É sempre o homem branco de paletó e gravata. Esse aqui é um especialista com adereços adicionais, um crucifixo e um bottom do PL. Ele institui um ofício que é uma coisa super bolsonarista. Eles criaram esse ofício, daqui a pouco criam um sindicato, que é o sommelier de crime. O que é isso? Ele vai listar uma série de crimes que o Bolsonaro não cometeu. E na lógica dele, já que ele não cometeu esses crimes que ele está listando, ele não pode ser acusado e punido por outros. Fez sentido para você? Vamos entender aqui o especialista, que é ele, o homem branco de paletó e gravata. O Bolsonaro está sendo perseguido por causa de dólares na cueca. Terem encontrado num apartamento uma mala com milhões de reais. Não. Bolsonaro está sendo perseguido por ter desviado bilhões da Petrobras. Sítio em Atibaia ou um triplex. Por ter algum tipo de aliança com o Comando Vermelho ou com o primeiro comando da capital. Ele está sendo perseguido porque combateu pra valer o sistema corrupto. A família foi defendida. Durante 4 anos, criminosos foram duramente combatidos. As pessoas pobres foram tratadas com dignidade. Durante 4 anos, apesar de uma epidemia, a população vislumbrou dias melhores. Enfim, Bolsonaro está sendo perseguido por ter sido virtuoso, por ter agido com lisura, por ter respeitado a Constituição, por ter amado o seu povo e por ter defendido a nação de ataques internos e externos. Senhores, todos aqueles que agirem a partir dos valores mais nobres serão perseguidos e, em alguns casos, serão martirizados. Que Deus proteja o povo brasileiro dos seus maiores algozes, pois eles estão infiltrados nas mais diferentes instituições e, desgraçadamente, nas maiores estruturas do poder. Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Então aqui já para usar aquela metáfora que os bolsonaristas não gostam, isso aqui é uma vacina. Porque qualquer prisão que venha a acontecer, independente do que seja descoberto, eles já estão protegidos, porque é perseguição. Então vamos lá, detalhes, vamos detalhar o que o Bolsonaro fez. Aqueles crimes ele não cometeu, aqueles crimes todos não cometeu. Mas o que ele fez? Ele defendeu a família, dele, com certeza. Sistema corrupto, ele fala contra o sistema corrupto, né? Então, o caso das joias, que eu acho que é aquela coisa bem evidente, bem clara, bem pictórica, assim,
ignora. Os criminosos foram combatidos durante o governo e aí aquele sommelier de crime. Qual o criminoso que foi combatido? Bolsonaro jamais, por exemplo, vou dar um exemplo de crime com o qual ele jamais se incomodou, que é o crime das milícias, o trabalho das milícias, que são máfias. Nos perguntamos por que será. Então, Bolsonaro, as pessoas pobres no governo Bolsonaro foram tratadas com dignidade. Realmente, muita dignidade. Bolsonaro deu um caminho, assim, deu um caminho para essas pessoas, um mapa para essas pessoas, o mapa da fome. E tem uma frase que eu acho bonita, ele fala assim, apesar da epidemia, nessa pequena oração, mostra ali um governo completamente alheio a isso, não é um agente da epidemia. É assim, jogou, não tem nada a ver com isso, teve um negócio aí, apesar disso, contribuiu para isso? Não, de jeito nenhum. E fala, a população pôde vislumbrar, a população vislumbrou um futuro e tudo mais. E aí, nós temos que reconhecer que Bolsonaro não conseguiu tirar o direito das pessoas vislumbrarem. Ele é muito bom. Ele deu esse direito para as pessoas vislumbrarem. Vamos vislumbrar? Então, Bolsonaro foi virtuoso, agiu com lisura, né? Tentou melar o processo eleitoral, assim, uma lisura deliciosa. Ai, que lisura. Ele respeitou a Constituição, uma leitura muito particular da Constituição, né? O artigo 142, poder moderador, e ele amou o povo, né? Daí eu não sou coveiro, chega de mimimi, ataques internos e externos, aquela doutrina de segurança nacional antiga. Então tá ali, tá fechado, qualquer crítica que venha é porque é perseguição. Já tá pronto o discurso, não adianta vir nada à tona. Mas o principal é essa lógica. Ele não cometeu crimes bem específicos, então ele é inocente. Então eu vou listar aqui, para provar que Bolsonaro é inocente, eu vou listar vários crimes aqui que ele não cometeu também, tá bom? Porque aí, você listando crimes que ele não cometeu, prova que ele é inocente. Vamos lá. Ele não matou a senhora Rosa com candelabro na biblioteca. Ele não matou o coronel Mostarda com a chave inglesa na cozinha. Ele não deu 12 facadas no passageiro do Expresso Oriente. Ele não empurrou Laurinha Figueroa do prédio da Rainha da Sucata. Ele não é a bala que matou Kennedy. Logo, Bolsonaro é inocente. Então vamos lá, segue a cortina de fumaça. Calada noite preta. Vocês viram? A fala do Lira na abertura do ano legislativo, ele deu lá uma prensa no Lula, né? Aquele eu quero dinheiro, eu não quero amar, o Tim Maia ao contrário. Mas depois disso, o Lira e o Lula já sentaram, né? O Lula conversa com todo mundo. Mas, diante dos vídeos e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, eles querem falar assim, não, isso não é importante, o importante é isso aqui. Aí roda um trecho. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, mandou um forte recado para o sujeito. O respeito às decisões e o fiel cumprimento aos acordos firmados com o parlamento. Aí diz lá, azedou para Lula, Arthur Lira mandou o recado. Eles querem dizer que essa fala do Lira é mais grave do que a gente viu nos vídeos. E Lira, né, zero crítica ao Lira, nas informações que a gente viu na decisão do ministro Alexandre de Moraes, na primeira versão da minuta do golpe, tinha ali prisão do próprio Alexandre de Moraes, prisão do Gilmar Mendes e prisão do Pacheco. Lira não. E aí tem aqui falando do Pacheco. Joguem isso nos grupos de vocês. Amanhã os gabinetes não podem ter 1 minuto de sossego. Amanhã, o que quer dizer amanhã? Amanhã é qualquer hora, porque esse aqui está circulando, ó. Tem uma denúncia muito grave. Vamos respirar. Eu vou pedir para o Renatinho rodar a vinheta de Breaking News, porque é Breaking News, você não viu em lugar nenhum. Denúncia gravíssima. Estão oferecendo... Quem estão? Eles, exatamente. Quem são eles? Não importa. Eles. 15 milhões para os senadores traírem o Brasil. Como os senadores vão trair o Brasil? Gostaram da luz? A luz varia, eu vou ficando claro, eu vou ficando escuro, acho que agora tá boa. Então os senadores estão traindo o Brasil, estão oferecendo, 15 milhões para trair o Brasil. Não sei se são de reais, podem ser dólares, pesetas, liras turcas, não sabemos. E votarem no Pacheco, que continuará engavetando processos contra o Supremo. A gente sabe que processos de impeachment do Supremo, os ministros do Supremo precisam passar pelo presidente do Senado, a princípio, né, e depois pelo Senado. Todos os brasileiros mantenham os olhos no Senado, 24 horas. Denunciem todas as irregularidades, quais ele não diz, mas tudo bem. Cobrem os senadores do seu estado, espalhem todos os estados do Brasil e enviem para outros países. Manda aqui para Portugal, manda para Portugal. A denúncia gravíssima, Breaking News, que o Renatinho rodou pra gente é a seguinte: senadores estão recebendo 15 milhões de, não sabemos a moeda, para votar no Pacheco, reeleger o Pacheco, tá bom? Presidente do Senado. Temos uma questão. É muito bom isso, porque os senadores estão ganhando 15 milhões
para fazer uma coisa que não pode ser feita, porque ele não pode ser reeleito presidente do Senado. Ele pode ser reeleito presidente do Senado se for em legislatura diferente. Na mesma legislatura não pode. Então, o que se corre no noticiário político é a pressão do Pacheco, ou vamos usar a palavra mais digamos, neutra, o empenho do Pacheco para fazer como seu sucessor Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado. Mas os senadores, segundo essa denúncia, estão recebendo 15 milhões para votar no Pacheco, sendo que o Pacheco não pode concorrer. Então, gente, é o dinheiro mais fácil que tem. Dá um 15 milhões, eu falo, você vai votar no Pacheco? Vou votar no Pacheco. Aí chegou na hora, eu falei, não tem Pacheco para votar. Ganhei 15 milhões. Fixação, seus olhos no retrato, você lembra? Vocês viram no último vídeo. Fixação anal. Então, cenas fortes, tá bom? Cenas de sodomia aqui no Vinusar. Desculpa, gente, eu tô mostrando sodomia aqui, né, na minha coluna, mas assim, eu reproduzo o que tá lá. Algumas pessoas vão achar que sodomia não é necessariamente algo ruim. Algumas pessoas gostam de sodomia, mas não, se você é bolsonarista, cidadão de bem, sodomia não. Credo, que delícia. Temos aqui um petista e ele fala, Bozo tentou um golpe de Estado. E aí tentando mostrar o petista como alguém pouco letrado na língua de Camões, como se os bolsonaristas fossem letrados na língua de Camões. Vamos olhar para a imagem. O Lula obtendo prazer com esse ato de sodomia. E na lógica bolsonarista, seria até um elogio. Por quê? Porque será que Lula também é imbrochável? Bem, tá tudo caro, segundo eles, combustível mais caro, o arroz e tal, sendo que na prática a inflação foi dentro da meta, os preços nos supermercados, segundo a Associação de Supermercado, caíram, aumentou o consumo no supermercado. A Associação de Supermercado, que a gente não pode chamar de petista, porque durante a eleição de 2022 manifestou apoio a Jair Bolsonaro. Então, mas enfim, tá tudo muito caro. Então, pela lógica, essa coisa de falar golpe de Estado é diversionismo, enquanto isso o Lula está enrabando. O Lula, imbrochável, está enrabando o petista. E petista, saiba, petista é aquela pessoa que usa uma camisa com a estrela do PT durante o sexo, nesse caso aqui, sexo anal, sodomia no Vinusar. Temos, vocês estão achando que está muito raso, eu também acho, está muito raso, porque fica uma coisa muito pictórica aqui, como se a gente estivesse aqui com hieroglifos dos tempos modernos, que são os memes, mas não. Temos aqui textos, mas um texto que também é ali um meio termo, que tem ali umas imagenzinhas, que talvez ajudem a cognição, alguns emojizinhos. Vamos lá ao texto. O Brasil não é para amadores. Vivemos uma guerra de bastidores. Perdemos a polícia homem, polícia mulher. Uma roupa de beca, judiciário. Esse não é emoji judiciário não, mas tudo bem. O Congresso, olha como eles representam o Congresso. E piorando tudo, perdemos a bandeira do Brasil, soldadinho inglês. Forças Armadas do Brasil. Para piorar a situação, o que o Pará tem a ver com isso, eu não sei. Para piorar a situação, estamos diante da Inquisição moderna. As emoji de mesquita, emoji de igrejas, então aqui nós temos uma mesquita aqui aleatória. Aderem ao socialismo, então as igrejas estão aderindo ao socialismo, ao comunismo e de toda forma tentam corromper as famílias. Família é o quê? Homem louro, mulher loura e criança loura. Jovens com ideologias completamente opostas a o que está escrito nas escrituras. Muitos podem pensar se isto é normal. Como explicar as igrejas católicas, evangélicas e ecumênicas? Informação aos navegantes, não existe igreja ecumênica, tá? Existe igreja católica, evangélica. Ecumenismo é quando elas convergem, conversam, celebram. Então, como explica as igrejas direcionarem seus sermões a ilações que em nenhum momento promovem uma sociedade que preze a família, a educação, o nascimento, a honestidade, o direito de ir e vir, como deve ser em toda democracia. Então, igrejas, no fim das contas, devem pregar democracia. Olha, vou ter que dizer também que historicamente, igreja não está muito preocupada com democracia, não. Se for um ditador cristão, tá valendo. Tempos sombrios nos aguardam. Namorar é permissão para o sexo livre. Denúncia grave. As pessoas estão namorando e depois começam a namorar e fazem sexo livre. Porque não tenho provas, mas eu suspeito, já ouvi dizer, não tenho registros, que tem pessoas que fazem sexo livre e nem namoram. Esse Brasil tá perdido. Sair é encher a cara. As pessoas saem para beber, absurdo. E festa é se drogar e tudo pôde. Tudo pôde. Não sabe usar acento. Ladrão tem direito, o honesto não. O trabalhador recebe um salário mínimo
e o bandido recebe 1,5 salário mínimo. Então temos aqui uma informação, será que eles apuraram isso? Pelos números de 2024, os ladrões estão ganhando R$ 2.118 por mês. Tem que apurar essa informação. Eu acho que ladrão está ganhando mais de um salário mínimo e meio. Os grandes marginais estão soltos e os inocentes presos. A justiça corrompida nas mãos dos bandidos cada dia piora mais. E aí temos um problema, inocente preso. Eles que adoram falar que o presídio pode botar mais gente, eles querem acabar com a saidinha e diz que tem inocente preso. Duplo pensar bolsonarista. E agora vamos lá, nesse momento que você está vendo esse vídeo, já acabou o carnaval. Tecnicamente já acabou o carnaval. Claro que carnaval é um conceito expandido no Brasil que vai de janeiro a... né? Então, acabou o carnaval e aí, isso aqui que era uma previsão do carnaval, eu vou confirmar com vocês se aconteceu. Ele diz aqui, o carnaval vai refletir este caos que será escondido pela mídia vagabunda que controla a informação da massa ruminante. Artistas vulgares animaram... Como ele está no passado falando do carnaval, seria animarão. Mas tudo bem, então eu vou ler correto. Artistas vulgares animarão as hordas de imbecil que ao som de músicas pornográficas se sentirão em casa. Que delícia! Fim dos tempos bons e início dos tempos sombrios. Parece a Perpétua, né? A Perpétua de Tieta reencarnou para escrever esse texto. A luta é eminente. Aí não sabemos se ele sabe o que é eminente, mas como a gente entende que o discurso da guerra civil vai começar, a guerra civil vai começar, a guerra civil vai começar, a luta é iminente. A vitória depende. O inimigo é forte. A nova ordem mundial, controla nossos políticos. A gente já sabia disso. Nossa Suprema Corte, tudo indica que a nossa Forças Armadas. Plural é difícil. Mesmo assim, nunca pense em desistir de ter a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Aí joga ali um fim do hino da independência. Então, assim, essa aqui é uma análise político-religiosa, conspiratória, armamentista, castradora, moralista e patriota. Ó, o carnaval acabou a essa altura, vocês sabem. Foi bom o carnaval para vocês? Então vocês vão me dizer se essa profecia bolsonarista se confirmou, tá bom? Eu vou ler aqui o que ele previu para o carnaval, vocês vão me dizer se rolou. Teve muitos artistas vulgares, músicas pornográficas, teve muitos jovens com ideologia completamente oposta ao que está escrito nas escrituras sagradas. Teve tudo isso, você não me chamou? Ai, credo, que delícia. Então, o eu lírico desse texto aqui, que não é assinado, né? Bolsonarista texto assinado. Ai, gente, que coisa mais antiga. Eu fico na dúvida se é o senhor no caso da testosterona ou se é a Damares. A cara da Damares escrever texto com emoji, não é? Depois vocês falam que a minha cabeça é aleatória, porque começa falando das instituições, né? As instituições e tal, aí fala de álcool, carnaval, sexo e termina com o hino da independência. Depois a minha cabeça que é aleatória. Gente, temos que falar dele. A gente falou Bolsonaro, mas não, teve mais gente envolvida nessa, você sabe. Por que prenderam o Valdemar da Costa Neto? Porque encontraram uma arma sem o devido registro, não é mesmo? Isso é o que a imprensa diz. Não é verdade. Quem sabe? Quem sabe a verdade? Ele, o senhor, no ocaso da testosterona. Vamos ouvir. A Polícia Federal prendeu Valdemar da Costa Neto em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Tão querendo armar pra cima do PL. Ele tinha um mandado de busca e apreensão expedido pelo Xandão. Era só busca e apreensão. Mas a PF diz que achou uma arma de fogo sem registro. Estão suspeitando que essa arma pode ter sido plantada. Valdemar da Costa Neto, o nível que é Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, ele vai mesmo usar uma arma sem registro. A intenção é conquistar a maioria das prefeituras dessa campanha municipal. E aí o PL tá sendo uma ameaça muito grande pro PT. E aí, estão querendo armar, estão querendo derrubar o PL. Cadê os parlamentares desse país? Ou fica agora de braço cruzado? O Xandão tá querendo ser dono do mundo. Isso é tudo determinação do Xandão. É ele que dá o grito agora, tá querendo ser o dono do mundo. Esse negócio tem que dar um basta, esse trem já tá demais. Tem que dar um basta. Importante repetir essa ideia que é manifestada não só pelo senhor no caso da testosterona, mas também por lideranças bolsonaristas, de que tudo isso que acontece é uma decisão única e exclusiva do ministro Alexandre de Moraes. Você lendo a decisão do ministro, de novo eu recomendo que vocês leiam,
ele tem um cuidado ali de botar muitas aspas que são tanto da Polícia Federal quanto da Procuradoria-Geral da República. Mas no universo bolsonarista, Xandão age sozinho para perseguir quem são os bolsonaristas. Então, segundo o senhor no caso Testosterona, estão dizendo que a Polícia Federal plantou essa arma sem registro. Ele entende muito de norma constitucional, mas não entende de norma culta, nós sabemos disso. Por que a arma não é do Valdemar? Ele explica, porque Valdemar, ao nível do Valdemar teria uma arma. Condenado e preso no mensalão, nós sabemos. Então é isso, o Valdemar é um homem de nível. A arma não é dele porque ele é um homem de nível. Esse é o argumento. Ih, voltou a chover, vou voltar lá para dentro. Vocês não sabem como dá trabalho fazer isso. Chove, para de chover, agora eu voltei. Quando tudo falha, tudo falhou na vida, nada vai dar certo, a vida está sem rumo, o que você faz? Você apela para quê? É para autoajuda mesmo. Então vamos para autoajuda. Temos aqui um meme de autoajuda. É na guerra que conhecemos os covardes e os heróis. E segue o texto embaixo do meme. Deus pode salvar o Brasil por meio de um inimigo. Quando as coisas estão fracas, é que nasce a fortaleza. Só os inteligentes entendem essas coisas e os loucos são fracos. Que Deus ilumine as Forças Armadas e a coragem. Então, assim, descobrimos aqui um militarismo místico. Estão nascendo fortalezas, tá bom? Estão nascendo fortalezas. Fica com ar de coisa profunda? Vou dizer de novo. Quando as coisas estão fracas, é que nasce a fortaleza. Militarismo místico. E não é uma coisa sozinha, não é falar, tem não, tem outro aqui, ó, que tem uma coisa meio pegada Senhor dos Anéis, eu não sei porque eu não consumo Senhor dos Anéis, mas parece a estética, né? Tempos difíceis constroem pessoas fortes. Pronto, autoajuda. Vocês viram como estava, isso tudo aqui em reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, tudo isso aqui pode parecer que não é, mas tá? Na cabeça deles é uma reação. Pronto, agora a gente vai para aquela coisa que vocês podem achar risível. Porque até agora foi tudo sério. Agora tem um esquete de comédia. Temos um esquete de comédia. E diz aqui, é tão bom que o texto embaixo do vídeo diz: a moça merece um prêmio. Vocês sabem que os bolsonaristas são patriotas, inclusive patriotas da nação alheia. Eles defendem Donald Trump, defendem o protesto de agricultores protecionistas franceses. Eles também são separatistas, já vimos também aqui. Muro para separar o sul e o sudeste do norte e nordeste, a gente sabe disso. Agora não, agora eles propõem, nessa sketch aqui, que é uma sketch de humor, tem que avisar, é humor, é uma partilha que se assemelha, ela não tem essa referência, ela vai falar outra referência, mas se assemelha muito ao que aconteceu na partilha da Índia, quando você criou Paquistão e Índia, muçulmanos para cá, hindus para lá, que houve aquele êxodo gigante. Se você está com um pouquinho de vontade de urinar, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, pode ter assim uma incontinênciazinha dada a quantidade de gargalhadas que você vai dar ao ver esse vídeo. Prepare-se para rir. Então vamos lá, essa senhora aqui simulando uma ligação com um suposto construtor, pedreiro, empreiteiro, uma coisa assim. Vamos ver. Alô? Seu Pedroso? O senhor é mestre de obras, né? Porque é uma obra muito, mas muito grande. Eu queria levantar um muro. Mas é de fora a fora, assim. Eu queria que o senhor fizesse um orçamento pra nós, pra dividir o Brasil no meio. E aí, quem quiser, fica do lado esquerdo. Quem quiser, fica do lado direito. A gente faz uma vaquinha, a gente consegue um dinheiro pro material. A gente consegue dinheiro pra pagar o pessoal que vai levantar o muro. Não, quanto a isso, não tem problema. A alimentação, essas coisas, tudo por conta dos patriotas. Eu, particularmente, quero ficar do lado direito do muro. Vai ter menos impostos. Eu vou poder entrar no banheiro feminino sem correr o risco de ter um homem lá. Eu vou ter mais segurança. Eu vou poder ter arma na minha casa para defender minha família. Do meu lado vai ter policiamento. Também não vai ter ninguém invadindo terra de trabalhador. Baile funk, eu acredito que não vai ter. As igrejas serão respeitadas. Não vai ter vandalismo, né? O lado esquerdo é assim. É gente com cabelo colorido. É gente que se ofende por qualquer coisa. É uma festa. Não vai ter Globo, não vai ter TV aberta, não. A gente vai se informar o que está acontecendo do lado esquerdo, a gente vai se informar pela internet, né? E se não quiser vacinar, não vacina, né? A hora que estiver erguendo o muro, cada um decide para que lado vai ficar. Eu prefiro ficar do lado capitalista. O muro da Alemanha foi erguido pelo governo. Esse governo aqui não vai querer erguer muro.
a gente vai ter que fazer por conta própria. Obrigada, querido. Tá bom, então a inspiração vem onde? Da República Democrática Alemã, também conhecida como Alemanha Oriental. A gente sabe que Berlim Ocidental era uma espécie de enclave dentro da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental cercou Berlim com um muro para impedir que houvesse ali a passagem da Oriental para a Ocidental. Então ela pega a inspiração da Alemanha comunista. Desculpa, você olhou a sua roupa íntima, se teve pinguinhos de incontinência? Desculpa, mas eu avisei. Bem, mas vamos lá para o delírio da bolsonarista comediante com um pateta no colo. Ela diz que do lado direito desse muro que ela inventou, vai ter menos imposto. Porque tem esse mito que o Lula aumentou muito imposto. E é muito interessante que eu acho que esse tipo de discurso faz com que pessoas que são consideradas assim, né? Sei lá, classe média, precariados em geral, defenderem interesses de pessoas que não querem ter suas fortunas tributadas. Nem teve tributação de fortuna, mas teve tributação, por exemplo, dos investimentos de pessoas que têm mais de X milhões. Impostos que pessoas normais que têm investimentos semelhantes já pagam. Aí chega o cara que nem é superavitário, que está devendo no Serasa e fala, não pode tributar. É tipo esse tipo de coisa. Vamos lá. Banheiro, né? A fixação do banheiro. Ela quer, banheiro, eu não quero falar disso. Mais segurança. Ela falou que o lado direito vai ter mais segurança, e aí temos um paradoxo. Que ela fala, vai ter polícia, vai poder se armar e vai ter mais segurança. Só que só vai ter cidadão de bem. Se só tem cidadão de bem do lado direito, não precisa de polícia, não precisa de arma, não vai ter invasão de terra, não vai ter nada, para que se armar? É só um fetiche fálico pelo cano, não sei exatamente. Eu acho muito legal o que ela diz, trabalhador não vai ter terra invadida. Então, esse país que vai nascer do lado direito do muro, é um lugar em que o trabalhador vai ter o direito de ter terra para ela não ser invadida. Porque no Brasil atual as pessoas não têm nem o direito de ter uma terra que corre o risco de ser invadida. Acho que é o sonho das pessoas. Nesse lugar aí que ela vai criar, depois do muro, vai ter uma reforma agrária, não é mesmo, comunista? E depois ninguém vai invadir. Temos uma apuração aqui, em primeira mão, os bolsonaristas defendem a reforma agrária. Nessa República de Gilead que ela defende aqui, também as igrejas vão ser respeitadas. Só a igreja, outras religiões não. Glória a Deus, né? O Deus da Bíblia, claro, né? Não pode ser outros deuses, não. Deus, aquele Deus criado por judeus no Velho Testamento, ali no Oriente Médio. Só esse Deus, tá? Não vale outro, não, tá? Vamos pro lado esquerdo desse muro? Descobrimos que do lado esquerdo lá vai poder ter cabelo colorido. Nem não me afeta aqui, eu tenho meus grisalhos, mas afetaria muitos senadores. Será que vai ter que ter cassação de senador porque pintou o cabelo? Aquele acaju senador, né? Aquela asa de graúna, não pode, né? Mulheres não podem pintar o cabelo também, Verde, rosa, azul, isso não pode, porque aí, né, cidadão de bem não usa essas cores no cabelo. Ela diz que do lado direito as pessoas não se ofendem com qualquer coisa. O que é factualmente incorreto, né? Porque se você tentar fazer uma piada com aquele profeta judeu na Palestina romana ocupada, lá no século I, esse povo não gosta, chama de cristofobia, é uma coisa horrorosa. Mas eles dizem que quem se ofende com essas coisas é a esquerda, entendeu? Essas minorias que foram oprimidas durante séculos e agora falam assim, olha, eu não acho isso legal, não curto, isso é meio criminoso. É esse povo que se ofende com tudo. Mas falar da religião deles, isso não pode. Não vai ter Globo, não vai ter TV aberta. Né? TV aberta, como conceito geral, tem muita coisa ruim, mas não vai ter Globo. Eles vão se informar por onde? Vão se informar pelas redes sociais, é ótimo. E aí quando chegar uma epidemia, eles se informam pela rede social, esse lado direito do muro vai virar Mad Max, vai se extinguir, não vai ter mais ninguém, porque eles não vão acreditar em epidemia, não vão usar máscara, não vão seguir o protocolo do OMS, pronto, vai virar ali terra de ninguém, vai ser assim, um deserto, e talvez aí o povo da esquerda cruze para o outro lado e volte a ocupar esse país. Talvez seja até um experimento. Você separa todo mundo, aí vem a próxima epidemia, morre todo mundo, fica vazio, os campos começam a florescer de novo e tal, e o povo da esquerda cruza, derruba o muro e cruza, e nasce um país de novo. Dava um bom roteiro de ficção, né? E olha, se você já não deu like, se inscreveu no canal, essa é a hora que eu peço. Por quê? Porque eu mereço. Teve uma edição ali. Então era um vídeo gigantesco que eu cortei só para deixar assim a melhor parte. A melhor pela lógica bolsonarista. Deixar a melhor parte. Então por isso eu mereço aí um like, uma inscrição e mandar para compartilhar aí pros amigos, essas coisas todas, tá? Eu mereço. Gente, estamos chegando naquela parte final, mas essa parte final hoje tá especial. Você sabe qual é a parte final, porque Luzes, Renatinho, tem a dancinha. É a dancinha da conspiração cabeluda. Devia ter uma melô, né?
Eu vou pensar, será que tem uma música da Marília Mendonça que eu posso usar para conspirações? Não é todo mundo que vai pegar a conspiração, porque ela não está tão óbvia. Tem que ter um olhar mais apurado, porque essa conspiração não é tão escancarada, não é tão óbvia, é mais sutil. É criminosa, sim, mas é singela. Alguns conteúdos até parecem dicas, porque são pessoas que querem te ajudar, cidadãos de bem ajudando cidadãos de bem. Mas para esses vídeos fazerem sentido, eles pressupõem uma conspiração cabeluda, entendeu? Dengue. Epidemia de dengue no Brasil. O que nós conhecemos com a dengue? Dengue transmitida pelo mosquito. Como é que a gente pode evitar dengue? Tentando evitar que o mosquito se prolifere. Como? Evitando aguinhas paradas. E aí também você pode usar repelente, usar spray e tal. Então você combate o mosquito não prolifera, não consegue transmitir a doença. Consenso, senso comum. Consenso científico e senso comum unidos ali. Não. Mosquito, dengue, combatido... Não, mosquito transmite... Deprimidinho, vocês estão muito bem informados, vocês têm que ser informados por aqui. Como é que pega dengue? Vamos lá. Tudo que você sabe é mentira, tá? Conspiração das Big Pharmas e tudo mais. Então vamos lá, vamos ler este print aqui. Não é culpa do mosquito. Se eliminar todos os mosquitos, a dengue ainda continua, porque não é o mosquito. Terapeuta Jamie Browning fala, dengue não se pega, dengue se fabrica. Onde? Vou explicar. O mosquito nunca é culpado de nada. Ele é um transmissor, mas não é a causa da dengue. Aí tá certo, ele é um transmissor, não é a causa da dengue. Né? A dengue, né? Um vírus da dengue. Ok. Agora a explicação. Anote aí. O problema vem de dentro da pessoa, vem do hospedeiro, não do mosquito. Lixo interno acumulado no corpo, prisão de ventre, coisas que comemos e não digere, vai acumulando medicamentos, um dia aquilo fermenta, então é uma fermentação. Dengue é uma fermentação de comida mal digerida com medicamentos, por micróbios, e causa aquela febre virulenta. Não é vírus, mas a febre é virulenta. Dengue é febre interna e depois vem para fora. Há outras causas da dengue. Fossas abertas, esgotos abertos, águas contaminadas. Águas paradas não causam dengue. O problema é o lixo interno e a alimentação. Descobrimos como evitar dengue. Reeducação alimentar. Ainda falando no contexto da dengue, a gente tem que mostrar aqui, vou mostrar um meme aqui que circula, porque o discurso antivacina, ele é um discurso eterno no bolsonarismo e está sendo usado no contexto da dengue também. Eles dizem aqui, basicamente, nos anos 50 até os anos 2000, os testes ou as injeções eram dadas em ratos. Em 2024, repara o ano, 2024, você está testando em bebê. Quem está aplicando? Programa Nacional de Imunização, SUS, Ministério da Saúde, são contra. A Pfizer epitomiza toda fabricante de vacina, é Pfizer. E esse símbolo do comunismo, que não é a foice e o martelo, é a foice e a seringa. O ano de 2024, então, não é... A gente não está falando de Covid, porque não tem vacina nova para Covid. Inevitavelmente, a compreensão sobre isso é em relação à vacina da dengue que está sendo fabricada. E aí entra o duplo pensar bolsonarista, que é o quê? Eles são anti-vacina, mas cobram do governo Lula a compra de vacina e tentam fazer uma falsa equivalência entre a vacina da Covid, o que foi a epidemia da Covid, e o que é a epidemia da dengue. A gente lembra, no pico da epidemia de Covid, morriam mais de 4 mil pessoas por dia. Eles são anti-vacina, a vacina é uma coisa horrorosa, mas eles cobram do governo Lula uma vacina que eles não querem que seja aplicada. Eles cobram a compra de vacina que eles não vão tomar. A vacina produzida pelo laboratório japonês não conseguiu ser produzida por conta da limitação do laboratório em grande escala. Então o Brasil comprou o que podia e foi o primeiro sistema de saúde público do mundo a ter. Eu suspeito que se fosse uma doença que desse em país rico, já teria vacina geral, mas aí é só uma especulação. O senhor, no caso da testosterona, está de volta para falar de dengue. Dengue, é isso mesmo, tá aqui. Tem uma solução aqui que ninguém fala, mas tá aqui. Vem direto do Paraná. Eu sou o presidente do Comitê da Dengue. Eu queria deixar uma dica simples, fácil e barato para todos, para que venham evitar a ter a dengue. Esse vinagre tem que ser o vinagre de álcool. E aí você coloca num recipiente como este. Coloca como assim. Tu pode pôr meio dedo ali. E você coloca no chão, ele vai matar tanto o pernilongo da dengue
quanto o pernilongo comum. Uma dica simples e barata. Um vidro desse aqui, de vinagre, você pode melhorar a saúde tua e de teus familiares, ok? Então é isso, o senhor, no caso Testosterona, direto do Paraná, vem com essa dica. Vinagre de álcool. Aquilo tudo que falam não é verdade, o que é verdade é aqui. Ou seja, eles acreditam mesmo em simpatia. Antes de ir para o último vídeo, ó, fixação, seus olhos no retrato, ivermectina melhor que vacina, tem um novo artigo científico aí. Eles não desistem, vira no zap. Mas agora vamos para o último, que eu gosto. Você já conhece a Miss Dunning-Kruger. Miss Dunning-Kruger está sempre aqui. Agora tem uma outra versão da Miss Dunning-Kruger, que é o quê? É a doutora. É a doutora Dunning-Kruger. Por quê? Se lembra, para curar Covid você tinha ivermectina e cloroquina. Agora tem, gente, cura da dengue. Vocês não sabiam? Eu fico tão aliviado quando eu vejo o grupo Vino Zap, porque tem soluções rápidas, maravilhosas, simples. E você pode curar a dengue e a dengue hemorrágica indo simplesmente a uma feira. Tem uma feira perto da sua casa? Você vai na feira, lá tem cura para dengue e dengue hemorrágica. Todas aquelas medidas profiláticas adiantam? Não, porque eles nem sabem o que é profilática, mas eles têm aqui a solução para tudo. Muito simples, ninguém te contou, tá? Só que é a doutora Dunning-Kruger. Ela é uma naturóloga. A medicina não tem um remédio para dengue, mas a fitoterapia ancestral tem um tratamento rápido e eficaz, com resultados comprovados. E o remédio que eu vou te passar agora acaba com todos os sintomas de uma vez em poucas horas, porque vai agir na carga viral. O limão é uma planta antiviral e o remédio consiste em ministrar uma dose alta de limão para ter esse efeito antiviral rapidamente. Esprema 200 ml do limão Tahiti, dá mais ou menos 1 copo de limão. Beba todo o copo de uma vez só. Basta apenas uma dose. Casos de dengue em que as plaquetas começam a baixar, o que pode levar à dengue hemorrágica, é preciso tomar os 200 ml de limão para erradicar a carga viral primeiro e logo depois fazer o seguinte procedimento. Tomar de hora em hora 50 ml de caldo de cana. Esses resultados também são comprovados com exames de plaqueta antes e depois desse procedimento. Então aqui tem nome e sobrenome da pessoa e rosto. A pessoa está divulgando esse vídeo com a cura para dengue e dengue hemorrágica pelo método da fitoterapia ancestral. Eu já estou sugerindo aqui, já que é uma coisa meio freestyle, você fala assim, põe um limão, um caldo de cana e tal, eu sugiro você otimizar. Já joga uma vodka, uma cachaça, eu prefiro saquê. Mas pode botar um álcoolzinho e faz uma caipirinha contra a dengue, não é mesmo? Mas só pode, tem que lembrar, né? Só vale o limão Tahiti, tá bom? Se quiser botar um galego, um siciliano, não pode, tá? É só o Tahiti, isso é muito importante dessa simpatia, desse remédio aqui. Então, vai na feira, compra a cada 2 horas, toma um caldo de cana, né? Nada de remédio, nada de vacina, nada de pratinho, água parada, não. Você vai pegar limão com caldo de cana. E sugestão do Garrone, você vai fazer aquela caipidengue, tá bom? Você pega ali um alquinho, uma cachaçinha, uma vodka, um saquê, você pode escolher e já aproveita, faz uma caipidengue. O que você achou? Vou patentear. De Lisboa. Esse foi o quadro Vino Zap. Gente, eu falei, eu tô lendo esse livro aqui, chama City of Lies, e ele fala sobre o cotidiano em Teherã, capital do Irã. E mostra como a mentira é uma parte fundamental da sobrevivência. Num regime autoritário, religioso, até as crianças, segundo o livro, aprendem que a mentira é uma estratégia de sobrevivência. Muito bom, não sei se tem em português. Bem, mas ele fala aqui, que eu achei muito interessante, no momento logo após a Revolução Iraniana, em 1979, você teve um apoio grande da população, que estava descontente com o regime do Shah, o monarca, e defendeu a instalação de um regime islâmico. O Shah representava uma ocidentalização, a proibição do uso do véu, era uma modernização da economia e dos costumes, quase que uma imposição ocidental. Ele era muito próximo do Ocidente, até aliado de Israel, por exemplo. Então havia um desconforto. O regime islâmico se apegou às tradições e àquela lógica
de entendimento do mundo que as pessoas conheciam, que era religiosa. Então, de alguma forma, o cidadão comum, aquele que se sentia desconfortável com aquele regime que prometia uma modernização, se identificou com o regime que se mostrava como representante do que é banal, da tradição, do que eu já conheço. Então, havia ali uma identificação. Corta, a gente pensa no bolsonarismo, que não dá para comparar com o regime islâmico do Irã, mas a gente pode entender essa lógica. Jair Bolsonaro defende o que é tradicional, uma tradição completamente inventada, e palavras simples e conceitos simples no qual as pessoas se reconhecem. Deus, pátria, família. É claro que o que ele entende como Deus, que ele entende como pátria, que ele entende como família, é algo absolutamente freestyle e deturpado, por assim dizer. Mas ele simplifica. Diante de um mundo completamente imprevisível, que muda rapidamente, com inteligência artificial, com questionamento de instituições, chega alguém e fala, não precisa nada disso. A gente tem que olhar para aquele passado que eu inventei, que nunca existiu, e lá está a verdade. A verdade está no conhecido, o futuro está no conhecido e não no desconhecido. O bolsonarismo apresenta uma certeza na cabeça de nós aqui, deprimidinhos e deprimidinhos que somos terrabolistas, uma certeza absolutamente equivocada, mas é uma certeza, algo previsível. E assim como na Revolução Islâmica, o bolsonarismo ele consegue se conectar com aquela pessoa que não entende e tem medo da novidade. Esse canal aqui é muito da minha cabeça, né? Então, é o livro que eu tô lendo, porque vocês acham que eu fico só consumindo o grupo bolsonarista. Não, gente, eu tenho outras preocupações. E esse livro que eu estava lendo, que não tem nada a ver com o assunto, traz essa reflexão sobre essa identificação. Daí a importância de manter a aparência, de manter a imagem de probidade, de conservadorismo. Por isso é tão importante. E temas que atacam justamente isso são os temas que mais incomodam as lideranças bolsonaristas. Coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Então, gente, então nesse livro aqui tem uma piada persa que eu vou contar para vocês. Só que ela é muito baixo nível, então eu vou pedir, Renatinho, por favor, eu vou pedir para você, Renatinho, fazer o que você faz com os bolsonaristas do Vino Zap. Vai botar um blur aqui na minha cara e vai botar uma voz de pato, tá? Porque não é o Garrone que tá falando isso, tá bom? Então, gente, eu vou contar uma piada. Um homem casa com uma mulher. É uma piada persa. Na noite de núpcias, ele confirma que a sua noiva era de fato virgem. No dia seguinte, ele encontra com o pai da noiva e vai agradecer ao pai da noiva e diz: o senhor é um pai zeloso, chefe de família, um homem de Deus, respeitador dos valores, um exemplo de patriarca. E ele vai lá e agradece a esse homem por ter mantido a sua filha virgem. E o pai diz: não, agradeça a minha esposa, ela é uma mulher imaculada, cuidadosa. Aí o marido vai lá e vai para a sogra, vai agradecer a sogra, já que o sogro falou para agradecer a sogra. E ele fala: a senhora é uma mãe de verdade, abençoada, cuidadosa, dedicada, parabéns. Aí ela fala: não, agradeça a minha filha, era uma menina séria, estudiosa, religiosa, que se guardou para o homem da vida dela. Essa foi a sogra. Aí o marido, poxa, que legal, né? Falou com a sogra, falou com o sogro, e agora vai falar com a esposa, já que os pais falaram para agradecer. E a noiva já, né, já consumou, não tem nada a perder, e o noivo chega para a noiva e fala: muito obrigado por você ter se preservado, esse santo ímen, até a noite de núpcias. E aí vem a punchline persa, a noiva que já estava, já não tinha mais nada a perder, ela fala assim: você tem que agradecer ao meu que sofreu esse tempo todo até a noite da lua de mel. Gente, foi uma invasão aqui da minha coluna, não sei, é um nível baixo, horroroso, tá? Pelo que eu ouvi, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi direito essa piada, mas mostra ali essa lógica da hipocrisia, que serve para a República Islâmica do Irã, tá muito ali em Nelson Rodrigues e tem tudo a ver com o bolsonarismo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista. Pá.
patriotas amados do meu coração. Mais um motivo para irmos no dia 25 de fevereiro, agora às 3 da tarde na Paulista. Vai estar o mito da Argentina, Javier Milei. Ele vem direto para São Paulo só para apoiar o nosso mito. Presença confirmada, assim como a minha e a de vocês. Não podemos perder essa oportunidade de conhecer dois mitos numa tacada só. Mito mor Bolsonaro e seu mito amigo Javier Milei. Vamos em apoio ao nosso grande amor, o mito. Tamo junto.